Fala pessoas, tudo bem? Como amanhã é sábado, vamos sextar aqui agora, exatamente às 22 horas e 1 minuto, para gravar essa aula. Então, o que a gente vai ver hoje é a continuidade da aula de recepção e sinalização celular que começou na aula passada. Bom, não custa lembrar que as proteínas receptoras elas são classificadas em 4 famílias. Dessas 4 famílias, 2 a gente já viu na parte 1 desta aula. Eu recomendo que se assista, hein? Porque são as vias mais comuns. Que vias são essas? São as vias dos receptores associados a canais iônicos, né? A via ionotrópica, em que o receptor ele é o próprio canal. Em geral, o canal ele está fechado. Na hora em que, por exemplo, o ligante se liga ao sítio de ativação, a proteína ela muda sua configuração e abre o canal. Como esse canal é um canal iônico, ele vai permitir com que um determinado íon flua ou para dentro ou para fora. Isso vai permitir com que a célula despolarize ou hiperpolarize, dependendo do tipo de íon que está fluindo. A segunda via, ela é a via associada à proteína G, a via metabotrópica. Essa via ela é um pouco mais complexa e ela tem como característica uma duração maior do padrão de respostas em relação à resposta dos canais iônicos. Aí você lembra que, em geral, o ligante ele se liga a uma proteína receptora. Tá? Essa proteína receptora está associada internamente a uma proteína que a gente chama de proteína G, que é uma proteína que tem 3 subunidades e associada à subunidade alfa dela tem uma molécula de GDP, guanosina de fosfato. Quando o ligante se liga ao receptor, o receptor ele muda a configuração que ativa a proteína G. A proteína G ela vai perder a afinidade pelo GDP e ganha afinidade pelo GTP. A guanosina trifosfato ela vai ser a fonte de fornecimento de energia para que a proteína G, através da sua subunidade alfa principalmente, se ligue a um alvo. Esse alvo ele pode ser um canal, esse alvo pode ser uma enzima. Nesse nosso exemplo aqui, tá, a proteína está ativando a enzima adenilato ciclase, que é uma proteína que quebra ATP e gera AMP cíclico. Enquanto houver energia no GTP, né, liberando as calorias, a adenilato ciclase vai estar ativada e ela vai estar fazendo a reação dela, quebrando ATP e AMP cíclico. Quanto mais AMP cíclico tiver, mais esse cara, que a gente vai chamar de mensageiro secundário, vai se ligar em alvos diferentes, dependendo de cada tipo de célula, e isso vai resultar em uma multiplicação da resposta. Então perceba, um único ligante ele ativa toda a rota, que pode resultar em múltiplos mensageiros secundários, que pode multiplicar a resposta dentro da via celular. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver o terceiro tipo de via, que é aquela que está associada aos receptores enzimáticos. Tá? Bom, os receptores enzimáticos são aqueles receptores que, como o próprio nome diz, eles apresentam um papel enzimático que, quando esse receptor é ativado, uma determinada enzima vai fazer uma reação. Em muitas situações, não são todas, mas em muitas situações, essa proteína receptora enzimática ela é uma proteína quinase. Tá? Dependendo do livro que você lê, vai estar quinase QI, sinase CI, quinase KI. Tá? É a mesma coisa. É uma família de proteínas que tem como característica sofrer fosforilação, tá? Ou seja, receber fosfato no processo. Então, o que você tem aqui? Tá? Esse nosso exemplo aqui é o exemplo do receptor tirosina quinase. Tá? Como você pode ver na imagem, esse receptor ele é formado por 2 unidades separadas. Tá? Cada unidade dessa é um monômero. Tá? Cada monômero ele tem o seu sítio de ligação virado para o lado de fora da célula, e na porção mais interna, no meio citossólico, né, intracelular,
você vai ter uma porção caudal com 3 aminoácidos tirosina exposto, tá? Por isso que vai chamar de tirosina quinase. A porção da enzima, ela está associada às tirosinas. Quando duas moléculas se ligam especificamente, de novo, sistema chave e fechadura, se liga especificamente ao sítio de ligação de cada monômero, esses monômeros eles vão se aproximar e vão formar um dímero ativo. Esse dímero ativo, ele permite com que a enzima fosforilase ela seja ativada. E o que essa enzima vai fazer? Para cada tirosina, 3 de um lado e 3 do outro, eu vou ter a quebra de uma molécula de ATP e vou fornecer esse fosfato energizado para cada tirosina. Aí você vai ter que as tirosinas ficam fosforiladas. As tirosinas fosforiladas, elas se tornam sítios de ligação para ativação de proteínas. Essas proteínas, quando se ligam à tirosina fosforilada, elas se tornam ativas e começam a realizar diferentes tipos de respostas celulares. Uma via muito comum é a via do receptor de insulina, tá? A resposta das quinases ela é uma resposta que tende a ser mais complexa do que a via metabotrópica e muito mais complexa do que a via dos canais iônicos. Bom, essa resposta ela se multiplica dentro da célula e gera um conjunto de ações e cascatas metabólicas que ativam rotas diferentes associadas àquele mecanismo. Então vamos ver o nosso caso aqui. Bom, para que os monossacarídeos, principalmente a glicose, ela seja absorvida pelas células, é preciso que você tenha uma determinada concentração de glicose no meio extracelular, tá? E você precisa de transportadores de glicose na membrana. Tá? Esses transportadores de glicose eles são conhecidos como canais GLUT, tá? Eles são uma família. O mais comum que a gente tem localizado na membrana são os canais GLUT1, tá? Que não são representados aqui nessa imagem. Só que essa quantidade de canais existentes elas não são suficientes para atender às demandas das células, principalmente daquelas que apresentam atividades metabólicas mais intensas, como por exemplo as fibras musculares esqueléticas durante um exercício, que vão precisar de uma grande quantidade de glicose, principalmente, para a produção de ATP rápido. Então, quem ajuda nesse aumento de absorção é a molécula de glicose, tá? Bom, perdão, a glicose não, a insulina. Então o que acontece? A insulina ela vai se ligar a uma proteína receptora tipo quinase. Uma insulina se liga a um monômero, como na imagem passada, outra insulina se liga a outro monômero e isso ativa os dois monômeros virando um dímero. Essa dimerização permite com que as tirosinas sejam fosforiladas e na hora em que as tirosinas são fosforiladas, eu vou ativar diferentes rotas de interesse ao aumento da absorção de glicose e aproveitamento energético pela célula. Tá? Então, dentre os mensageiros que são ativados, os mais famosos e de ação rápida para a gente aqui são o sistema CAP-CBL. Tá? O sistema CAP-CBL ele vai ativar uma rota interna que vai fazer com que vesículas que estão no meio intracelular se fundam na membrana, tá? Naquele sistema que tem dependência de cálcio através de proteínas SNER. Tá? Só que aqui o que interessa não é simular a exocitose e mandar o conteúdo para fora. Aqui o que interessa é com que a membrana da vesícula se funda na membrana da célula. Por quê? Porque a membrana da vesícula é rico em transportador GLUT4, que é um transportador de monossacarídeo
um transportador de glicose. Então, se você pensar que dentro da célula eu tenho um monte de vesículas cheias de GLUT4 na membrana, na hora em que eles se fundem na membrana, isso vai aumentar a quantidade de transportadores de glicose e, consequentemente, ela vai entrar com mais facilidade na célula para poder ser utilizada pelo mecanismo de metabolismo celular. Tá? Outros mensageiros, além do CAP-CBL, tá, são aqueles relacionados às proteínas SRI, tá, ou a SHC. Essas rotas, quando são ativadas por mecanismos de fosforilação, eles vão induzir uma série de atividades celulares que estão relacionadas ao consumo metabólico, tá? Ou ao armazenamento de energia. Então, por exemplo, eu vou ter a indução de mitose, tá? Eu vou ativar mecanismos de multiplicação celular, afinal de contas, eu estou aumentando a oferta de glicose na célula, potencial energético. Eu aumento a taxa de síntese de proteínas, né, mecanismos de transcrição e tradução através da ativação da transcrição gênica. Eu aumento a produção de mais transportadores de glicose. Eu aumento o mecanismo de síntese de glicogênio para armazenar essa glicose e por aí vai indo. Então, perceba que são rotas metabólicas diferentes, mas todas que têm em comum o fato de envolverem a participação de glicose. Tá? Então, essa é uma rota em que, quando ela é ativada, ela tende a ter uma duração, tá, de minutos de prolongamento, se você for comparar com as duas anteriores, que são um pouco mais rápidas. Vamos olhar aqui este pequeno vídeo. Tá? Ó. Então você tem, o ligante, os dois monômeros estão aqui. Na hora em que eu ligo, os monômeros vão permitir a aproximação e eu vou formar o dímero. E na hora em que o dímero ele é formado, a enzima é ativada através da fosforilação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de ATP para fornecer energia. Aí ocorre a fosforilação de cada uma das tirosinas que a gente está vendo aqui. E na hora em que a tirosina, agora, ela está fosforilada, ela permite a interação de diferentes agentes mensageiros celulares que vão induzir a ativação de respostas diversas. Então, de inativo, vai mudar a forma, vai se tornar ativo e vai permitir um padrão de resposta que está associado àquele metabolismo celular. Bom, ali então você tem o terceiro tipo de receptores, que são os receptores associados a enzimas, que são os receptores do tipo quinase. Tá? Bom, o quarto e último tipo de receptores que a gente tem são os chamados receptores nucleares. Como o próprio nome está dizendo, os receptores nucleares são aqueles que vão resultar em uma atividade que preferencialmente vai influenciar o núcleo celular. Na maioria devastadora dos casos, você vai ter a ativação de algum mecanismo que vai levar à transcrição de genes e à síntese de proteínas. Aí você vai falar, mas a gente já viu isso, lá acontece, quando você falou no sistema anterior, quando eu tenho ativação de via mitótica, então envolve síntese de proteínas. Então, quando envolve lá na proteína G a ativação de genes, como do BDNF lá, que vai melhorar minha memória e tudo mais. Sim, certo? Só que lembra, a rota da proteína G, ela dura segundos. A rota aqui da proteína quinase dura minutos. A rota dos sistemas nucleares, elas duram horas. Então, a taxa de síntese associada a ela é muito maior, tá? Bom, os receptores nucleares, eles são classificados em diferentes tipos, tá? Os principais são o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, tá? Em geral, os receptores nucleares, como o próprio nome está dizendo, eles estão localizados no
núcleo da célula. O receptor não está na membrana plasmática e nem na própria membrana da carioteca, do núcleo. Tá? O receptor está no meio intracelular. Existem situações em que o receptor ele está no citoplasma, tá? Mas, em geral, eles estão localizados aqui no núcleo. Então, o que tem que acontecer? A molécula que vai se ligar ao receptor, ela tem que atravessar a membrana, tá? Atravessa a membrana nuclear também, e lá ela se liga ao receptor. A ativação do complexo faz com que haja a ocorrência da ativação da via. Então vamos ver aqui, ó, esse nosso exemplo. Tá? Aqui você tem a molécula, está representada aqui na forma grosseira de um esteroide, ó, atravessou, se ligou ao receptor dentro do núcleo. A formação do complexo permite com que ele se ligue a um sítio de promotor de ativação de gene. Eu vou ter a transcrição, que vai resultar na formação de um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser traduzido em uma proteína, certo? Que vai resultar num produto metabólico. Enquanto houver essa ligação receptor nuclear e o ligante dele, isso pode permitir a ativação contínua da transcrição gênica e, consequentemente, da proteína. Tá? Bom, o que a gente vê aqui, nesse outro exemplo, tá, é o desenho esquemático de um hormônio esteroide, tá, como o estrógeno, por exemplo. Tá? Então, lembra, é uma molécula hidrofóbica, então ela tende a atravessar a membrana através dos fosfolipídios com certa facilidade. Alcança o citossol. Nesse nosso exemplo também, ó, vai encontrar o receptor no núcleo, certo? Em algumas situações o receptor ele pode estar no citoplasma. Aí ele forma o complexo aqui e entra. No caso aqui, ó, na hora que eu tenho a formação do complexo entre o hormônio esteroide, aqui no caso, e o receptor, isso permite com que ele se ligue a um sítio de ativação de transcrição gênica que vai resultar na síntese de um RNA mensageiro, produto da transcrição, que vai ser traduzido pela ação ribossomal e vai formar uma proteína. Essa proteína pode ser uma proteína de membrana, pode ser uma proteína de organela, pode ser uma proteína para ser enxertada na membrana, para ir para o meio extracelular, ou por aí vai, certo? São mecanismos diferentes, tá? Mas sempre associados à ativação da transcrição gênica ou à inibição da transcrição gênica. Tá bom? Vamos ver, esse vídeo aqui, ele é de uma empresa, mas ele é meio prolongado no final, a gente vai ver só a parte inicial. Então aqui, ó, você tem o hormônio esteroide, tá? Como ele é lipídico, ele tende no plasma sanguíneo, ser transportado por uma proteína para solubilizar, facilitar a solubilidade. Ele vai atravessar a membrana e, no caso aqui, ó, ele vai se ligar, nesse nosso exemplo, ao receptor que está no citoplasma. Na hora que forma o complexo, isso permite passar pelo poro da carioteca, entra no núcleo. Uma vez dentro do núcleo, nesse nosso exemplo aqui, você vai ver que o complexo ele vai, mais uma vez, se ligar a um sítio de ativação de transcrição e vai permitir com que o gene seja transcrito. Conforme você vai essa ligação vai acontecendo, a transcrição vai potencializando. Lembra, na hora que eu estou transcrevendo, eu não vou produzir um transcrito, eu vou produzir vários. E esses vários transcritos vão ser traduzidos em várias proteínas, numericamente falando. E isso vai potencializando a resposta e vai multiplicando o efeito. Tá bom? Aí aqui o resto é propaganda deles. Bom, então, considerando essas 4 famílias, 4 formas diferentes de proteínas receptoras, para a gente encerrar o assunto, é importante algumas considerações. Tá? Primeiro, as próprias proteínas receptoras,
autorregulam seu controle de expressão gênica e consequente síntese, sem trema, né? Nesse U aqui. Então, o que você tem? Conforme as proteínas elas vão sendo ativadas e desativadas, ativadas e desativadas, ativadas e desativadas, isso vai provocando um desgaste, tá? Então, o que acontece? Chega uma hora em que a proteína ela perde a funcionalidade dela, ou a sua funcionalidade ela passa a ser parcial. Então, o que vai acontecer? Isso vai ativar mecanismos celulares em que vai fazer com que eu tenha uma remoção dessa proteína ou dessas proteínas receptoras e uma substituição, ou seja, síntese de novas proteínas para substituir. Ó. Uma vez ativos pela ligação, pela ação de seus ligantes, muitos receptores mudam sua conformação, o que não permite novas ligações. Assim são internalizados e degradados. Então, alguns receptores eles funcionam apenas uma vez. Depois eles são internalizados, vão ser degradados, aqueles aminoácidos, a outra molécula que esteja associada fica disponível e aí podem ser utilizados em novas sínteses. Devido à sua importância na ação das respostas celulares, conforme estão sendo degradados, novos receptores são sintetizados. Tá? Você não pode ficar sem receptores disponíveis para as atividades. Outras formas de respostas possíveis são as respostas adaptativas e são respostas de dependência. Respostas adaptativas e de dependência estão, entre outras coisas, associadas a mecanismos de dessensibilização e tolerância, por exemplo. Tá? Quando a intensidade da resposta ela se torna menos evidente. Então, em algumas situações, por exemplo, quando uma pessoa ela faz uso abusivo de uma determinada substância, de uma droga lícita ou ilícita, a resposta, entre aspas, pode se tornar menos intensa, tá, para a pessoa. Então ela acaba consumindo mais daquela substância. Isso tende a acontecer por mecanismos de adaptação dos receptores, tá, em que a rota metabólica, por exemplo, que ele desencadeia, se torna uma rota menos intensa. O papel, vamos supor, dos segundos mensageiros gerados lá pela adenilato ciclase passa a ter menos sensibilidade de ligação à ativação de uma cascata de eventos. Tá? Ou a quantidade de receptores disponíveis para aquela substância na membrana se torna menor do que o normal, como uma consequência de uma resposta adaptativa. Tá? Muitos desses assuntos são discutidos logo no início da disciplina de farmacologia. Eu falo sobre isso em uma aula, eu vou deixar o vídeo disponível no final, lá nos quadradinhos. E doenças relacionadas a receptores, elas são muito importantes e são muito problemáticas. Porque quando uma pessoa ela tem uma doença que é uma deficiência de um ligante, na maioria devastadora das situações, você consegue resolver a doença administrando o ligante no sujeito. Se o sujeito ele tem uma mutação que impede ele de produzir a insulina, tá? Então você administra insulina no sujeito. Mas se o sujeito ele tem uma deficiência no receptor de insulina, não adianta você administrar receptor de insulina para ele, porque não tem efeito, certo? As doenças que ocorrem nos receptores, elas são muito piores e mais problemáticas e mais difíceis de serem tratadas, até às vezes de serem diagnosticadas, do que aquelas que estão relacionadas à ocorrência só de distúrbio no ligante. Tá? Então, na maioria dos casos, as doenças associadas aos receptores, elas são doenças autoimunes, quando o corpo produz autoanticorpos, anticorpos que atacam suas próprias moléculas, como é o caso da miastenia graves,
na miastenia graves, o indivíduo ele produz anticorpos que atacam os receptores nicotínicos de acetilcolina dele mesmo, certo? Então, isso, como esses receptores eles estão muito localizados na musculatura esquelética, isso pode provocar flacidez muscular, perda de potência muscular, uma série de desconfortos em casos muito severos, que geralmente não acontece, não se chega a avançar nesse grau, pode gerar um comprometimento respiratório pela ação falha do músculo diafragma. Na maioria dos casos, tá, você tem disfunções de receptores resultantes de mutações, tá? A herança do sujeito que faz com que ele não produza aquela proteína que vai gerar o receptor, ou ele produz uma proteína que ela é anômala, que ela é anormal, que impede o receptor de ser ativado ou algo do tipo, tá? Então, algumas situações são mutações em receptores do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, ou da vasopressina, que é o hormônio antidiurético. Então, mutações nesses receptores, elas podem provocar mecanismos de resistência ao hormônio. Então, os hormônios que têm que se ligar ao receptor dele para gerar uma resposta não conseguem se ligar, porque o sítio não está disponível. Então, a resposta associada àquele tipo de hormônio não acontece. Tá? Outros casos são situações em que o receptor ele se torna constitutivo, ou seja, em muitas situações você precisa que o ligante se ligue ao receptor para que a resposta seja ativada. Tá? Em algumas situações, a mutação no receptor faz com que o receptor ele se torne ativo o tempo inteiro. Então, se ele fica ativo o tempo inteiro, ele não precisa de regulação, ou seja, o efeito dele é constitutivo, é contínuo. Crianças, melhor dizendo, que apresentam mutação no receptor do hormônio luteinizante, tá? Eles desenvolvem puberdade precoce. Tá? Então, ativa-se o mecanismo de puberdade com 6 anos, 7 anos, 8 anos, muito mais cedo do que o normal. Tá? Em outras situações, você vai ter receptores que simulam efeitos quando ligados. Tá? E aí você vai ter uma série de padrões e sintomas de doenças diferentes de acordo com o tipo de alteração no receptor. Tá? Então, hipertensão grave, cardiomiopatias ou miocardiopatias, tá? Padrões epiléticos e por aí vai indo. Bom, então para a gente encerrar, na aula aqui a gente encerrou, a gente falou sobre as duas vias de sinalização que faltavam, a via enzimática, através principalmente de quinase, e as vias nucleares. Essas duas últimas vias elas são menos frequentes, menos recorrentes nas análises, mas elas são muito importantes porque elas apresentam efeitos mais duradouros, tá? Efeitos mais alongados. Existem alguns vídeos aqui no Instagram não, no YouTube, que apresentam resumos das vias de sinalização dos 4 tipos. Tá? Aí eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá? É só você clicar lá e assistir para dar aquela reforçada. Tá bom? Então espero que todos fiquem bem. Até a próxima. Um abraço.